Olá, sou o Rafael da Harus Pneumática e hoje vamos estar falando o que acontece se eu acionar duas válvulas ao mesmo tempo. Então aqui eu fiz a ligação, quando eu aperto este botão, o cilindro avança. Quando eu aperto esse, o cilindro retorna. E se eu apertar os dois ao mesmo tempo? Como vocês podem ver, em uma sequência de acionadas, ora o cilindro avança, ora ele recua, ora ele se mantém na posição que ele estava. Por que isso acontece? Porque eu não consigo saber quem que eu vou estar pressionando primeiro, quem que vai estar acionando a válvula primeiro. Então se eu aperto este, mantenho o sinal avançando, e aperto o outro botão, ele não retorna. Mas se eu retornar ele e apertar o outro, o cilindro não avança. Então eu preciso que a válvula esteja liberado para que eu consiga acionar. E se ele estiver avançado e eu apertar novamente o avançado, a válvula manda ar para a válvula, só que ele já está atuado, ele atua novamente, mas como já está na posição, ele não altera. E se eu tirar a válvula aqui do meio, o que acontece se eu apertar as duas válvulas ao mesmo tempo? Então eu coloquei as mesmas válvulas. Então quando eu aperto este botão, o cilindro avança. Quando eu aperto esse, o cilindro retorna. E agora, se eu apertar um botão para estar acionando o cilindro, ele acionou, e eu apertar ao mesmo tempo, sem soltar este botão, apertar para o cilindro estar retornando, o cilindro não retorna. Mas se eu peço para ele estar retornando, se eu mantenho este botão acionado e mando avançar, ele avança. Por que isso acontece? Porque mesmo quando esta válvula está acionada e eu mando avançar, e o inverso, quando eu mando ele retornar e ele manda avançar, ele avança. Isso acontece porque a força do cilindro para avançar é maior do que a força do cilindro para retornar. Então quando o cilindro está na posição retornada e eu ainda mantenho esta posição do ar, o ar tem mais força para conseguir empurrar. Então o ar que está vindo, ele retorna para a válvula, fazendo com que o cilindro consiga retornar. Então isso que acontece quando nós acionamos dois botões ao mesmo tempo. Se precisar de equipamento pneumático, entre em contato com a gente. Vou deixar o WhatsApp aqui na tela e o link do WhatsApp na descrição do vídeo. Se tiver alguma sugestão de vídeo, deixe nos comentários. E nessa configuração que eu montei para estar acionando o cilindro com estas duas válvulas, quando eu aperto e solto, ele já libera o ar. Então isso quer dizer que não tem ar dentro do cilindro. Se eu tiver uma força oposta atuando no cilindro, ele vai fazer o cilindro retornar para a posição, tanto no avanço quanto no retorno. Vocês podem escutar o escape liberando todo o ar. Já com aquela válvula que estava aqui, isso não acontece. A válvula não perde o ar e o cilindro não perde a força dele.